né? A gente viu aí sobre o... Ah, não, hoje não é geografia, hoje é história. Tô com o quinto ano que vai ser geografia. Nossa, até separei um documentário aqui para vocês assistirem. Fala, Bernardo. Deixa. Beleza. No final da aula eu te pergunto. Tudo bem, tranquilo. Então, gente, ó, vamos fazer o seguinte, principalmente nessas aulas que vão ser mais explicativas, eu vou pedir para vocês sem interrupção aqui, sem mexer no chat também. Eu vou trabalhar aí o material da questão da agricultura, né, da domesticação dos animais. Então, eu vou ler todo o capítulo com vocês, explicando algumas partes, destacando outras. Vou já colocar aí as respostas para vocês de uma outra pergunta, são poucas perguntas que tem no decorrer do texto. A ideia é que a gente consiga ter um início, meio e fim, sem interrupções. Se você tiver alguma coisa para considerar de uma outra resposta que você colocou no seu texto aí, anota e depois de toda a explicação você pode fazer a sua consideração, fechou? Então a ideia é a gente fazer isso para... Eu estou vendo a dificuldade que alguns têm quando tem muita interrupção dos colegas de se concentrar, de conseguir compreender, de ficar um pouco perdido. Então vamos seguir adiante aí, sem interrupções. Se der para você ligar a câmera para ouvir a sua reação, para ouvir você interagindo junto comigo, fica melhor. Mas vamos nessa, tá? Então, sem interrupções, início, meio, fim. No final, se você quiser fazer alguma consideração de alguma resposta sua, de alguma dúvida que você teve em algum momento, você faz isso no final. Só para começar já de cara, eu quero sugerir para vocês um documentário que tá tendo que o Netflix fez com o Felipe Castanhari. O Felipe Castanhari é um youtuber, né? E ele fez um documentário muito legal. Tá no Netflix, é esse documentário aqui, ó. O meu Netflix fica tudo em inglês aqui, mas eu imagino que a tradução deve ser o Laboratório Mistério. Tá entre os 10 mais assistidos do Netflix. Então, se você tem Netflix, não perca. Todos os episódios são muito bons, assim. O mistério do Triângulo das Bermudas, o mistério da praga que teve, né? Qual é o nome? Então, é que o meu é em inglês, então tá aqui Mystery Peste Lab. Negra. Peste Negra. Isso, o pessoal prefere hoje em dia falar de peste bubônica, né? Em vez de falar de peste negra. Ainda precisa ter Então, assistam. Qualquer um dos episódios está muito legal que eles fizeram. Eles pegam de curiosidade, só que tem um bem específico que trata de um assunto que a gente está conversando, que é do lobo ao cão. Como foi o processo dos lobos se transformarem em cães domesticados? Muito legal esse episódio. O trabalho que vocês vão fazer é sobre essa questão da domesticação, do surgimento de alguma raça. Então vocês têm aqui um episódio só sobre isso. O episódio número 4 dessa série do Felipe Castanhari. Assistam. Vocês vão curtir demais. Qualquer episódio é legal. Eu só tô aconselhando esse quarto especificamente, porque é esse que está tratando sobre a domesticação dos cães. Fala, Joaquim. Ô, prof, eu queria apresentar uma coisa também que eu usei para meu trabalho. Eu posso? Ô, Joaquim, é o que eu comentei com vocês, Joaquim. Os trabalhos de vocês, nesse momento, vocês vão só me manda no meu e-mail. A gente não vai apresentar esses trabalhos hoje e talvez nem vamos apresentar semana que vem também. Um ou outro trabalho eu vou mandar para vocês, hein? Eu vou mostrar para a turma. Mas é um trabalho para mim esse. Pode falar, Joaquim. Eu não queria mostrar o trabalho, eu queria mostrar um canal do YouTube que fala sobre cães e é legal para estudar. Então, posso falar uma sugestão? Então, Joaquim, se você quer compartilhar isso com a turma, manda no grupo da sala das mães, fala, ó, pessoal, o canal do YouTube que eu vi para fazer meu trabalho. Manda pro pessoal pelo WhatsApp dessa vez. Pode ser, Joaquim? Tá. Tamo junto. Então, ó, para quem entrou agora no meio aí da aula, aí, no meio desse início, né? Acabou de começar, eu fiz um combinado aqui com você, com a turma, de essa explicação inicial ser com a minha participação, com bastante atenção, vocês prestando atenção aí no... Enfim, prestando atenção
em toda a explicação, na leitura, nas respostas dos exercícios. E se for para fazer um comentário, fazer esse comentário no final. Fechou? Ô, prof, Pode falar. qual é o nome mesmo dessa série? Putz, deve ser Laboratório Mystery Lab. É que em inglês é Mystery Lab, mas em português deve ser Laboratório Mistério. Tá entre os 10 mais assistidos do Netflix. Tá bom? Laboratório Mistério. Não, mas como é que tá aparecendo aquela galera de propaganda? Laboratório Misterioso, alguém já viu aí já no Netflix? Acho que é isso. Legal. Laboratório Misterioso, então. Oi. Como é que se escreve? Mystery Lab? É que eu não sei se o de vocês está em inglês também, mas É igual português, Ele escreve em inglês e daí troca para o português. tá, vou colocar aqui para vocês no chat. Mas mesmo que estiver em português, se escrever em inglês vai aparecer. Beleza, então é isso daqui, ó. Mandei para vocês, Mystery Lab, é isso aí. Vamos nessa, sem comentar do Stranger Things, vamos nos concentrar na aula agora, sem chat, tá bom? Não, mas sério, professor, tá aparecendo muito. Oi, professor! Olá, tudo bom? Falando Beleza. das séries, assim, tipo, tava aparecendo muito aquelas caras de propaganda. Professor, eu queria te avisar uma coisa. Eu já acabei faz tempo. Terminei Arthur, a aula- terceira temporada em 1 minuto. Beleza. Arthur, a aula já começou e eu fiz esse combinado com você. Se você entrar depois, você chega, tenta entender o que está acontecendo sem interrupção. Bernardo, por que seu áudio está aberto, Bernardo? Desliga aí, por favor. Foi mal. Dá nada, não tem problema nenhum, meu querido, meu cheiroso, tamo junto. Beleza. A agricultura e a domesticação de animais. Sem interrupções, vamos nessa. Gente, a gente viu na última aula de geografia, especificamente, a questão da caça, da coleta, dos seres humanos nômades. Por muito tempo na história da humanidade, os grupos humanos iam migrando de um lugar para o outro. Eu caço tudo e coleto tudo que tem nesse lugar, acabou, o meu grupo vai para um outro lugar. Eu caço tudo, coleto tudo, acabou, eu vou para um outro lugar. Só que em determinado momento, a gente descobriu como cultivar os alimentos e como domesticar os animais. O touro, a vaca, deixou de ser um animal gigantesco que eu tenho que caçar e eu tenho medo dele, ou junto com o meu grupo. Não, eu pego o touro, coloco ele num cercadinho, pego a vaca, coloco no cercadinho, eu faço a vaca trabalhar para mim, eu faço o boi trabalhar para mim. Então eu tenho um novo processo da vida humana, que é esse da agricultura e da domesticação. Isso fez o ser humano parar. Parar no sentido de agora eu me estabeleço num lugar. Eu vejo um lugar que tem terra boa, tem rio, pronto, eu tenho o necessário para plantar, para ter água, para assar a colheita, para cultivar os meus animais, para fazer o meu cercadinho, e grandes civilizações vão se constituindo aí na história da humanidade por meio da agricultura e da domesticação dos animais. Então, como o texto está dizendo aí, né, como você viu em diversos continentes, em diferentes tempos, alguns agrupamentos humanos começaram a selecionar algumas plantas coletadas, buscando reproduzi-las em locais mais próximos de suas moradias. Assim, passaram a plantar e a colher alguns vegetais, desenvolvendo a agricultura. Olha uma imagem aqui que interessante, gente. Lá numa tumba egípcia, né, dos egípcios, lá do Egito, há 3.000 anos atrás, o boi puxando aqui a terra, ajudando no plantio, né? Olha que muito interessante essa imagem de 3.000 anos atrás. E outra imagem também de 3.000 anos, dentro da mesma tumba, com a mulher ali atrás, dá para ver que ela está jogando as sementes, e o rapaz na frente está colhendo aí, puxando, fazendo esse processo de plantio e colheita, que é muito interessante, uma das grandes civilizações da antiguidade, né, de milhares de anos, os egípcios. Então a gente tem aí para relacionar as imagens A e B. Se você tiver alguma coisa para fazer, alguma consideração em alguma questão, você faz isso no final, fechou? Você faz isso depois, marca aí, ó, eu quero comentar aquela, marca aí no seu papel, na sua anotação, se você tem algo a considerar depois de toda a explicação. Então, gente, tá aí bem... Oi? Não, esses dias eu tava pensando nisso, olha. Se, tipo, tinha uma família que era, sei lá, o rei do Egito.
E daí eles tiveram filhos, daí o filho teve filho, e daí foi indo. E como é que. E será que uma família no mundo são. Como é que eu posso dizer? Tataravós de todo mundo. Aham. É, Não, eu tava pensando, será que tipo o pai de cada um contou sobre o Egito? Porque se contasse, e tudo seria revelado. o grande. Tipo, um contou pro filho, daí o filho contou pro filho. Sim. Ô, Felipe, é muito interessante a sua questão. Na verdade, ela é sensacional, viu? O que você está pontuando aí sobre como a gente sabe da história e qual que é a origem da humanidade, né? Muito interessante. Ainda há mistérios, porque existe uma pré-história no sentido de que existem grupos humanos que não deixaram essa contação de um para o outro, de um para o outro. O que a gente tem desses grupos é só um vaso, é só alguns elementos, um machado. Então a gente não tem o que esse cara que tava. A gente encontrou um machado, mas a gente não encontrou a história do cara, o que, que ele fez com aquele machado, o que, que o pai contou para ele, que contou para não sei quem. O grande lance, o Egito, apesar da gente estar falando de 3 mil anos atrás, uma civilização de 4, 5 mil anos atrás, Felipe, ainda assim é uma civilização nova. Apesar, eu falo, nossa, 4 mil anos atrás. Mas pensando em ser humano, a gente tem registros de seres humanos de 50 mil anos atrás. Mas a gente só tem o desenho. A gente não tem o que aconteceu com aquela galera. Fora que a gente tem coisa de antes ainda, 60 mil anos. Aí a gente só tem o vaso da pessoa. A gente só tem o machadinho. Mas não tem o que a pessoa contou. Muito da nossa história, Felipe, dessa história da humanidade muito, muito antiga, do que o pai contou para o filho que contou para alguém para saber quem é o primeiro pai, mãe de todo mundo, é uma coisa que é difícil da gente ter acesso certo, preciso dessa história, do início da história da humanidade, né? Mas beleza, dava para falar um pouco mais sobre isso, Felipe, é muito boa a sua pergunta, eu só vou seguir adiante aqui. Então a ideia era que... Fala, Caetano. A ideia aqui, então, tamo junto. A ideia aqui, então, era vocês relacionarem a imagem B, colheita, a imagem A, preparo da terra para o plantio, o boi estava puxando, a imagem A, o uso de arado, né? Arado é isso que puxa a terra e prepara a terra, ara a terra para jogar as sementes, então é a imagem A também. E a imagem B, o uso da foice para colheita. Alguns podem até ter colocado A no uso da foice, porque parece que o boi está puxando uma foice. Mas a resposta certa é a B. Beleza, aí alguns desses primeiros grupos humanos também iniciaram a domesticação dos animais e começaram a colocar os animais e reproduzir eles em cativeiro. Aí tem aqui a pesquisa que vocês vão fazer, né? A pesquisa que vocês vão fazer para mandar para mim por e-mail. Espero que todos mandem. E aí depois a gente vê de apresentar um ou outro cachorrinho, uma outra raça aí pro pessoal. Ótimo. Uma pergunta para você, você recebeu o meu? Eu não, você mandou hoje? Eu não olhei meu e-mail hoje. Se você mandou hoje, eu não vi. Mandei ontem. Ontem à noite? Ontem de manhã. Putz, Também, eu mandei ontem à noite. não vi. Mas fica tranquilo, Isabel. Eu vou responder um por um, tá? Os e-mails que mandaram para mim essa semana, eu vou responder um por um. Ó, recebi, valeu, tamo junto, beijo no coração, é nóis. Fala, Joaquim. Prof, eu pensei em uma coisa. Ah, Hoje eu fui ver um vídeo daquele canal que eu falei, dos cachorros, e eu vi que existe muito cachorros extintos. sim. Agora eu acabei de pensar. Essas pessoas egípcias Sim. só mostram coisas verdadeiras, o que tipo já ainda existe. Sim. Bois, de verdade, tudo. Eu pensei, esses seres, tipo fênix, unicórnio, essas coisas aí, os egípcios desenham também. Aí eu pensei, será que eles já existiram? Será que o unicórnio é um ser extinto? Será que as sereias são seres extintos? Porque tem relato de sereia também na antiguidade, né? Então, Joaquim, é que
É que você e o Felipe estão vindo com questões interessantes, dá vontade de responder. Ô, Joaquim, eu vou fazer o seguinte: quem está com questões interessantes, perguntas, colocações, não precisa nem ser pergunta, só falas, guarda para o finalzinho e a gente já conversa, pode ser? Mas prosseguir uma linha de raciocínio aqui, fechou? Ou Fala aí. falando que você sabia fazer um vídeo respondendo essas perguntas. Acho que é melhor. Prof, mas os primeiros seres humanos não foram os macacos? Gente, eu posso só seguir, eu posso só fazer o lance mesmo de não ter interrupção? O Bernardo pode fazer essa pergunta depois, o Rafael pode fazer essa colocação do Você Sabia Depois, beleza? Anota aí a gente tem um momento final na aula aí, vai ter bastante tempo no final para fazer as perguntas e considerações, beleza? Mas essa questão dos macacos é interessante a gente conversar, B, só espera um pouquinho. A gente está aqui adiante, a gente está bem mais para frente da questão. A gente nem está vendo na aula de história essa pré-história, essa questão da evolução mesmo dos seres mais primários, né, para o avanço das espécies. A gente nem está conversando sobre isso. E se a minha mulher vê que eu estou fazendo aula com porta-armário, com um armário aberto, ela me quebra, ela me arrebenta, ela vai falar: não, você está mostrando a bagunça da nossa casa, por favor, fecha o armário. Beleza, vamos aí, galera. Então, o que é o sedentarismo? Sedentário é uma coisa que uma outra pessoa, não sei se vocês já ouviram essa expressão, seu sedentário, se ficar aí sem fazer nada. A gente usa essa expressão sedentarismo para pessoa que não fica fazendo nada. Mas o grande ponto que o sedentarismo... Ô, Caetano, anota e fala depois, Caetano. O grande ponto é que o sedentarismo, ele é um movimento de fixação das pessoas, mas não é que essas pessoas não faziam nada, elas só não se moviam mais de uma região para outra, mas elas trabalhavam pra caramba, desenvolvendo a agricultura e cuidando da pecuária, que são os animais. Então a gente tem aqui a foto, né, de um dos instrumentos desses grupos humanos. As perguntas associadas aqui, seria interessante a gente ler a legenda, né? Uma das perguntas tinha que ler a legenda, é um moedor feito de rocha, utilizado para moer grãos de cereais obtidos na agricultura. Então vai lá, comenta depois, anota aí, comenta depois. Então, ele foi encontrado nas terras do atual Iraque e está guardado no museu lá do Iraque. Os pesquisadores acreditam que foi produzido há cerca de 4.000 anos. A pessoa colhia lá e batia no milho, fazia farinha de milho, pegava a mandioca, fazia a mandioquinha ali, uma farinhazinha boa para fazer uma tapiocazinha, fechou? Então, de acordo com a legenda da foto, qual era a função? A função, aí a questão de você acompanhar a sua correção, ver o que você escreveu na sua pergunta, não precisa ficar igualzinho, mas tenta ver se você colocou isso. A função desse instrumento é moer grãos, beleza? Depois, de que material foi feito e há quanto tempo? Então está dizendo lá que o material ele é feito de rocha e na legenda está escrito que provavelmente tem 4.000 anos, certo? Beleza. Depois, onde foi encontrado? Tá vendo que o exercício é só um exercício de observação. Oi. É que eu queria falar, que eu só iria fazer uma perguntinha, se eu podia responder uma pergunta. Então, Arthur, eu fiz um combinado com a turma para que tenha uma compreensão melhor da turma, da aula, de uma explicação, do que a gente está conversando, a gente tem uma narrativa com início, meio e fim, sem interrupções dos colegas, porque para quem está assistindo e precisa dessa concentração, fica muito ruído, muito barulho, muita confusão. Eu estou tendo que explicar isso algumas vezes e tudo bem, eu percebo que alguns assuntos eu preciso falar 1, 2, 3, 5 vezes, sei lá quantas vezes vai ser necessário, mas eu acho que isso é um ponto que já tem que ser da compreensão de vocês. Tem aula que é participação de vocês sem parar, que eu chamo um, chamo outro, chamo um, chamo outro, e tem aula que é ouve e depois participa. Então vamos lá, gente, sem interrupção. Joaquim, só um pouquinho. Se eu consigo terminar e não for interrompido, é rapidão aqui, galera. Beleza. Onde esse instrumento foi encontrado? No Iraque, e onde ele está guardado? Lá no Museu do Iraque, né?
Então, foram nas terras do país Iraque. Eu esqueci aqui, eu devia ter pego uma imagem do Iraque para mostrar para vocês onde fica a região do Iraque ali. Depois dá uma procurada aí, uma pesquisada. E por que é importante? Essa é uma pergunta que depois eu vou querer ouvir um ou outro de vocês. Mas, basicamente, a resposta que é sugerida aqui pelo livro é a questão de conservar esses objetos, né, e de outros tempos com esse objetivo de ser possível a gente conhecer os outros modos de vida. Então, acho interessante esse negócio aqui, ó. Se a gente conserva, a gente consegue conhecer, entender um pouco o que essas pessoas viveram em outros tempos. Se uma pessoa joga fora uma pintura como essa que a gente viu dos egípcios, como que a gente ia saber que tinha agricultura lá, que tinha boi? Então é importantíssimo, qualquer artefato histórico é um fato da nossa história. É algo que faz parte da minha, da sua história, por isso que é importante conservar esses tipos de objeto. Beleza. E chegando aqui para os finalmente, diversos agrupamentos humanos que desenvolveram a agricultura realizaram o desmatamento para abertura de áreas de plantação, para retirada de madeira usada para construção e moradias fixas, já que foram se tornando sedentários. Já que eu vou morar aqui, eu vou pegar as árvores, vou fazer um pasto, eu vou fazer um plantio aqui e vou pegar essas árvores e vou fazer uma casa, vou fazer uma torre, vou fazer um castelo. Então o ponto aqui tem agricultura, teve esse benefício humano de a gente se estabelecer num lugar. Mas o malefício que a gente trouxe foi o desmatamento. E o que eu acho bem interessante desse livro, rapidinho, Caetano, o que eu acho bem interessante desse livro é esse ponto com o presente. Lá atrás a gente começou a agricultura, lá atrás a gente começou a pecuária, lá atrás a nossa história, e isso vem trazendo, na medida da história, desmatamento. Então, uma informação aqui, já não da história do passado, mas do presente, é que quase metade, 49%, do desmatamento ilegal em florestas tropicais entre 2000 e 2012 foi causado por atividade agrícola. A agricultura é causa de metade do desmatamento. No Brasil, de acordo com o documento, isso daí no mundo, né? No Brasil, de acordo com o documento, os principais motores da devastação foram o gado e a soja. Então, gado, boi, e principalmente boi, vaca, tudo mais. Soja como um grande produto agrícola que a gente exporta muito. E a organização estima que pelo menos 90% do desmatamento da Amazônia brasileira teve como os fins agrícolas, foi ilegal. Muito do que foi desmatado não era permitido, não poderia ter sido desmatado, mas foi. E aí a gente tem aqui então essa imagem muito triste. Já dá para ver que lá no fundo lá teve desmatamento para ter alguma coisa, e aqui desmatamento gigantesco de alguma área para primeiro usam a madeira, né? E depois, muito provavelmente, essa área foi desmatada para plantio ou para pecuária, né? E aí, de acordo com o texto, quais são as principais atividades de desmatamento no Brasil? A pecuária, criação de gado e a agricultura, o cultivo de soja. Então, imagino que vocês aceitem. Ô, B, pode ser no finalzinho, B? Depois você faz o comentário. Ó, professor, eu quero comentar aquela, eu quero comentar essa daqui. Já estamos finalizando aqui já. Em sua opinião, como é possível solucionar esse problema? Eu também quero ouvir a opinião de vocês. Então já tem duas aqui, pelo menos, que eu quero ouvir de vocês. Uma, eu quero ouvir de vocês o que vocês pensam sobre preservar algum artefato histórico. E segunda, eu quero ouvir de vocês o que é possível para solucionar o problema. A sugestão do livro aqui dada, e depois eu fiz uma pesquisa também, se der tempo, se vocês vão querer participar, né? Mas depois da participação de vocês, eu peguei uma pesquisa sobre soluções para o desmatamento. Então, o desmatamento está acontecendo aí. No Brasil, atualmente, tem aumentado ainda mais o desmatamento da Amazônia. O que pode se fazer para não desmatar? O que pode se fazer? Então, a sugestão aqui do livro é a fiscalização mais eficiente, né? Não só fiscalizar as áreas, ter gente olhando, observando,
policiais vendo, ó, putz, não pode ter aqui, não pode desmatar ali. Então, ter essa fiscalização e também tá falando aqui sobre leis mais rígidas, ter mais regras para as pessoas, punição para as pessoas que estão desmatando, conscientizando fazendeiros e outras. Essas outras sugestões para solucionar o problema foi a pesquisa que eu fiz, mas eu vou querer primeiro ouvir as respostas de vocês. Então, para ter a participação aqui, eu vou deixar um pouquinho ainda aqui projetado, porque eu acho que alguns estão copiando. Eu não vejo todos os alunos agora na minha tela. Eu vou chamar agora um levanta a mão quem quer participar. Eu vou chamar aí os alunos que querem participar e você fala, eu quero responder aquela, professor, eu quero responder aquela outra. Começa aí, Bernardo, já que seu áudio já está aberto. Fala aí. Antes da minha resposta, eu não tenho essa 3 aí, né? Em sua opinião, como é possível solucionar esse problema? Ah, vocês nem fizeram... Ah, então posso falar então? Nem eu. Então, gente, lembrei. Essa foi uma que eu planejei, não mandei para vocês, mas eu planejei conversar aqui com vocês pessoalmente, entendeu? Eu não pensei, eu não coloquei no meu planejamento aí para vocês, mas eu pensei em a gente discutir aqui. Fala aí, Bernardo, outra coisa que você quer falar? De acordo com o texto, quais são as principais atividades de desmatamento no Brasil? Podia botar só agricultura e pecuária? Podia botar só agricultura e pecuária. Fala aí, Isabel. Olha só, professor, eu sei que talvez esse é seu papel, né? Mas eu achei uma aqui onde fica o Iraque. Posso apresentar aqui? Você pegou a imagem da região do Iraque, né? É, isso aí. Legal, pode apresentar sim. Você já vai falar, Manu, calma, relaxa, Manu. Relaxa, Arthur, vai dar tudo certo. Cadê o Caetano que queria falar também, Caetano? Deixa eu ver você com a mãozinha, Caetanito. Ah, Clarinha, isso aí, mina zica. Eu não quero mais, eu tô comendo. Ah, seu malandro velho, eu quero um pouco dessa comida. Vai acabar a aula que eu tô indo pra tua casa aí, hein, Caetano? Separa um pedaço desse pra mim. Tá aparecendo? Apareceu sim, Isabel. Boa. Perto... Aí fica aqui perto da Síria, aqui perto de Fayad. Da Jordânia, legal, Israel. Valeu, bom demais. Obrigado, viu, Isabel, você pegar a pesquisa aí. Vamos lá, então, Manu. Fala aí, depois o Arthur. E aí, Manu, o que você quer comentar? Tem uma coisa que eu quero falar. Ah, calma aí, Manu. Calma aí, Manu. Fala, Isabel. Por que ele sempre fala assim, nos textos desse livro, atual Iraque? Porque o Iraque, ele trocou de nome. Essa região, ela trocou de nome. Agora, eu não saberia dizer qual que era o nome antigo, mas essa região já tiveram outros nomes no decorrer da história, que nem Floripa. Lembra que Floripa foi Nossa Senhora do Desterro? E agora é Florianópolis? Então, essa região, esse país já teve um outro nome. Eu não saberia dizer agora para você qual é. Fechou? O nome é Israel? Não é Israel, não. Deixa eu ver aqui. Vai lá, Manu. Tá. Eu não tentei a resposta da 3, né? Eu acho que eu sei. O meu pai hoje me explicou que a pessoa que tem terreno na Amazônia pode só desmatar 20%. Uhum. E o resto, 80%, ela tem que deixar... preservado. Tá. Sim. E daí, tem gente que só pega um terreno certo e diz que é dele, só que não é. Daí eles estão pensando em dar o terreno para pessoa que pegou o terreno, para ela também não poder desmatar tudo. Interessante. Não desmatar tudo e para, tipo, se pegar fogo, ela ser responsável. Interessante isso daí, hein? Legal, Manu, a conversa com o pai. E o ponto aí, o ponto que você disse o ponto que você falou da regra, é esse o ponto até que a resposta do livro, é a sugestão do livro, né? Tem que ter uma regra muito clara para o que pode ser feito. E aí tem que ter alguma pessoa ou um grupo de pessoas que se responsabilize, você deveria fazer aquilo, que nem em casa, né? Eu sempre gosto de pensar nessas questões políticas, porque a questão da Amazônia é uma questão de
quem tem o poder pela Amazônia, quem tem poder pelo terreno, eu sempre penso a gente pensar na nossa casa. Quando os nossos pais combinam com a gente, arruma o quarto, lava a louça, tira o prato da mesa, a gente tem a responsabilidade de fazer aquilo. Se a gente não faz, a gente leva uma bronca, a gente leva uma correção, sei lá. Então, esse ponto que você falou é bem interessante, deixar claras as regras, aí a questão da legislação, deixar claras as leis para que haja cumprimento das leis e os responsáveis sobre isso. Legal, Manu. Depois agora do Arthur vai ser a Clara, tá? Vai lá, Arthur. Então, professor, é o seguinte, eu só quero dizer que a questão da última página, né, que é aquele investigue, eu tinha mandado as respostas pelo e-mail, sabe? Eu mandei pelo seu e-mail, tudo bem? Tudo bem, valeu. Depois eu vou ver lá. E se não aparecer lá pro seu e-mail, é por causa que eu enviei eu coloquei no e-mail errado, tudo bem? Beleza, tranquilo. Vai lá, Claritia. Eu mandei por essa conta mesmo, Craft Games. Tá certo. Coloca o seu nome também para eu saber, porque eu não tenho como saber quem é Craft Games, agora eu tenho como saber quem é o Arthur. Vai lá, Clara. Em cima daquela que ninguém tinha, eu não tenho. Qual, Clara? A questão do diácono. Deixa eu ver seu projeto aqui para você de novo. Aquela, em sua opinião. Calma aí, deixa eu ver se é isso daqui. Só um segundo, Clarinha. Essa aqui, ó. Opa. Essa. De acordo com o texto, quais são as principais atividades que causam desmatamento? Essa você não tinha também? Isso, eu não tenho. Nossa, mas essa eu acho que foi para todo mundo. Depois dá uma descida lá no seu... Eu também não tinha essa. Eu não tive essas. Não tinha também essa? Não, nenhuma dessas. Mas até aqui a área desmatada do município você tinha? Sim, isso eu tinha, mas essa daí não. Essa pergunta aqui que você não tinha, de acordo com... Será que não ficou na última página lá? Descendo todo, ficou uma pergunta solta numa página só? Mas enfim, tudo bem. Agora pelo menos a gente viu e conversou. Eu tô vendo aqui, que eu vi no chat aqui, primeiro que eu vou ver aqui de começar a tirar da sala quem não tá falando nada com nada, tá bom? Eu já tô eliminando, vira e mexe, tô tirando gente da sala e não autorizo a entrada de volta. Então, por favor, não use o chat para nada que não seja aula. Ô, Felipe, eu vi no chat que você quer falar. Fala aí, Felipe. Prof, eu tenho duas coisas para falar. Fale. A primeira... não, era só uma. A primeira é que eu queria responder o B. Que o B, antes você tinha interrompido, tinha falado que tinha perguntado se o primeiro ser humano foi um macaco. Daí eu tenho para te responder que isso aí você está seguindo, né? Uma linha teórica da ciência. Uma linha teórica da ciência. Sim, Charles Darwin, que lá aconteceu o Big Bang, daí várias matérias se juntaram até formar o primeiro criatura viva, né? Que foi o primata. Com certeza. E daí, mas essa aí não é a única... Não, é que você está seguindo a ciência, mas também tem a religião do criacionismo. Com certeza. Que explica que Deus criou o homem, Deus criou tudo. Sim. E até hoje não dá para se saber qual é o certo. Sim. Professor, eu não acredito na... Arthur. Também pode ser tipo Adão e Eva, o primeiro ser humano da... Eu quero comentar sobre o que o Felipe falou. Só um pouquinho. Você pede a palavra abrindo sua câmera e levantando a mão, ou coloca aí no chat, também quero falar. Também. Só espera um pouquinho. Ô, Felipe, você falou que ia falar duas coisas. Era isso aí? Respondeu B e, além disso, falar mais alguma coisa? Não, deixa. Legal. O Felipe, tocando nesse ponto aí, de fato, da origem da humanidade, ou a origem da vida, né, como um todo, não só da humanidade, a origem da vida.
é de fato um dos grandes mistérios, né? São aquelas perguntas que ficam em aberto e que a ciência, de fato, tem os seus limites para a resposta, né? Ela se propõe a ter teorias, mas como você disse muito bem, é uma teoria, não se sabe ao certo, só que pelas evidências parece que é plausível, é razoável pensar nessas teorias existentes, como também é razoável pensar numa criação como o cristianismo narra, né? Fala aí, Bernardo, quer comentar alguma coisa? Quando você falou do Adão e Eva, é exatamente isso que o Felipe está falando, como se o Adão e a Eva representassem o princípio da humanidade, né? Sabe o que a gente podia também fazer? Oi. A gente não dava para fazer isso, mas se nós inventarmos uma máquina que der para nós falarmos com as luzes, a gente pintava umas letras que nem Stranger Things, aí a gente, quando era mais velho, né, ia pro céu e perguntava para Deus, qual é a origem da vida? Aí ele falava, tal, aí você escrevia nas paredes. Ia ser legal. Tô vendo aqui que Vai lá, Arthur, o que você quer comentar desse assunto, Arthur? Depois eu queria comentar sobre o que o Felipe falou. Bem, eu acho que Deus não criou tudo. Tipo, é o seguinte, não tudo assim, porque Deus é que é o seguinte, Deus, tipo, ele não criou tudo da vida. Tipo, Deus é do bem, né? Então por que ele criaria mosca para atrapalhar nossa comida, nossa alimentação? E também, o meu avô falou também que, sabe o capeta lá de baixo? Então daí, o meu avô falou que, bem nos começos dos tempos, ele era um anjo, né? Mas, tipo, daí que ele não gostou muito de Deus e depois ficou contra ele. Daí virou esse monstrão aí que cria um monte de coisa ruim que a gente não gosta. Meu Deus. Certo, as moscas então são filho do diabo. Arthur, eu posso te responder? Ô, Filipinho, rapidinho, Filipinho. Arthur, eu tô vendo agora que tem algumas pessoas que querem fazer comentários. Eu tô vendo aqui, o Joaquim vai ser o próximo, depois o Rafael, depois a Marina, depois a Isabel, e aí cada um vai poder fazer comentários. A gente nem vai ter aula suficiente para isso. Tô vendo que vocês estão animados pelo assunto. A Manu tá há mó tempão com a mão levantada. Então, mas eu sei, mas a Manu já falou, Caetano, e tem outras pessoas que não falaram, certo? Então, nesse sentido, eu vou dando a palavra para alguns. O Joaquim vai ser o próximo. Depois que as pessoas falarem, outras pessoas vão falando, a aula acabou, eu vou precisar ir para o 5º ano, mas o assunto não vai encerrar, a gente pode pegar um outro momento para conversarmos sobre isso. Joaquim, vai lá. Prof, mas assim, como o Felipe respondeu B, mas eu não estou entrando nesse assunto, mas é que como o Felipe respondeu B, que é uma linha de ciência, se a gente pensar, o macaco é o único animal que pensa que nem a gente, entende? Tipo, ele é mais próximo da gente do que, vamos supor, qualquer bicho, um peixe, um leão. O macaco gorila, é o mais próximo. Do macaco. Né, prof? Joaquim, eu vou só deixar abrir, eu vou anotar aqui uma outra coisa para comentar com vocês depois. Eu não vou ter o tempo suficiente para fazer comentários, então eu vou abrir a fala para outras pessoas e depois eu puxo aí respondendo você e respondendo outros colegas, beleza, Joaquim? Vai lá, Rafael. Mas eu tô anotando aqui, tá, Joaquim? Macaco mais próximo, depois eu faço comentários. Vai lá, a minha teoria é que Deus criou 90% das coisas boas e o ser humano não criou mais 10%. O capeta fez 80% das coisas ruins e o ser humano fez 20%. Porque, tipo, o Deus vai lá e faz a arte. Tipo, pronto. Tudo lindo, sem nada lá. Nada. Agora é só botar um humanozinho aqui. Daí ele fez uma floresta para o humano sobreviver. O que o humano faz? Em vez de morar embaixo das árvores, ele vai lá e derruba as árvores e tudo.
Certo. Então já está aqui o Rafael descrevendo que o ser humano é um dos contribuintes para tanta coisa ruim. Valeu, Rafichos. Depois do Rafa, Marina. Vai lá, Marina. Então, eu queria falar sobre esse lance do macaco. Tipo, eu concordo com o Joaquim. O macaco é o animal mais próximo da gente. Porque assim, ó, ele tem duas pernas e 2 braços. Ele anda, a maioria das vezes, que nem a gente. Tipo, eu não sei se vocês já foram no zoológico, mas uma vez eu fui no zoológico e eu vi, tipo, os macacos, eles agem completamente igual a gente. Tipo, chegou alguém, eles ficam olhando assim, sabe? Tipo, eu acho muito parecido. Claro, é menor do que a gente, né? Mas, tipo, eu acho que tem muita semelhança. Legal. Eu concordo com o Joaquim. Valeu, Marina. Aqui, indo na ordem aqui, depois seria a Isabel. Vai lá, Isabel. A Isabel tá com câmera invertida. Como não sei por quê. assim? Eu tô aqui, olha. Eu tô no teto. Isabel, vamos lá, Isabel. É verdade. Não, mas eu queria comentar sobre o Arthur, por exemplo, a mosca. Vamos supor água. Na maior parte das vezes a gente quer beber uma água gelada para repor as energias, né? Só que se não existir a água quente, a gente não vai saber que é água gelada. Então aí tem que ter a coisa ruim para a gente saber o que é a coisa boa. Depois vou fazer comentários, hein? Tô aqui guardando o que o Joaquim comentou. O Joaquim comentou algo que a Marina ainda deu uma ressaltada. Aí tem aqui esse lance da evolução, o lance do olhar para o mundo a partir do certo e do errado. Para a gente saber o que é bom, tem que saber o que é mal. E seguindo aqui na ordem, quem quer falar? O Craft Games já é o Ru. A Isabela falou: a mosca não é de Deus, é do diabo, do capeta. Vai lá, agora é a Manu. Vai lá, Manu. Tá bom. Eu não acredito muito nesse negócio de que o humano veio do macaco, mas eu acho que um dos bichos também mais próximos do humano é o urso, porque o urso anda e eu li num livro que quando os filhotes não se comportam, a ursa dá uma patada em cada um. É isso aí, o urso tá certo. A mãe urso é o exemplo para todas as mães aí. Vamos dar umas patadas nos nossos filhos, meu. É isso aí, Manu. Interessante esse ponto. Eu tenho um amigo meu que ele é muito grande e peludo. Ele parece um urso de verdade. Calma aí, depois da Manu, o Rafael falou de boas, então. Meu Deus, a câmera da Isabel tá invertida. Vou ter que sair, sorry. Tamo junto, Joaquim. Gente, 5h15 eu tenho que ir. Depois a gente conversa mais, Joaquim. Farias, começa a próxima aula com seu comentário, Farias. Bernardo, tamo junto, beijo no coração de vocês aí. É nóis, mundo invertido. Uhul! Tá, tchau. Tchau, tchau. A minha câmera tá mesmo, ao contrário, eu tô no teto. Sim, pior é que tá no teto. Agora parece uma